É um dos temas para análise neste Enfoque, o balanço do mandato do Presidente da República, ainda bem já a antecâmara do que poderão ser as próximas eleições presidenciais em Portugal. Antes disso teremos também as europeias e as legislativas. Para fazer esse balanço conto como meu convidado neste Enfoque com a presença de Garcia Pereira. Um primeiro olhar sobre o que foram estes 3 anos do mandato de Cavaco Silva, antes de olharmos para aquilo que podem ser então as próximas presidenciais. Cavaco Silva chega a esta fase do mandato, enfim, com a casa arrumada, digamos. Boa tarde. Eu acho que Cavaco chega a esta fase do seu mandato demonstrando ser aquilo que um Presidente da República não pode nem deve ser. Um Presidente da República jura defender a Constituição e essa é, porventura, a sua mais importante e nobre das responsabilidades. E o que este Presidente da República, Cavaco Silva, fez foi defender o Governo contra a Constituição da República. Não só tem sustentado o Governo apoiando todas e cada uma das medidas terroristas adotadas por este Governo, como tem caucionado designadamente pela não utilização do mecanismo da fiscalização da constitucionalidade medidas absolutamente contrárias à lei fundamental do país e que, aliás, demonstram a desnecessidade histórica deste Governo, porque um Governo que soma o número de declarações, o número recorde de declarações de inconstitucionalidade por parte de um Tribunal Constitucional, que é, aliás, bastante flexível na apreciação e no pouco rigor dos critérios da constitucionalidade, mostra que não sabe governar de acordo com a lei fundamental do país. Mas Cavaco Silva preferiu olhar por cima dessas declarações de inconstitucionalidade, de todos esses problemas que o Governo enfrentou, na lógica de que o melhor seria tentar garantir estabilidade. Para o país? Sim, os cemitérios também se caracterizam por estabilidade e nem por isso serão propriamente um sítio muito agradável de se viver. Queria dizer que, obviamente, que quando um governo mostra que não é capaz de governar tomando medidas em conformidade com a lei fundamental do país, não há argumento de estabilidade alguma que possa sobreviver a um juízo de crítica e mais do que isso, quando o governo insiste e adota sistematicamente comportamentos desse tipo, então o que está em causa é o regular funcionamento das instituições democráticas e aquilo que compete a um Presidente da República fazer. Quando constata que não está assegurado o regular funcionamento das instituições democráticas, que o Governo só sabe aplicar medidas e aprovar medidas que estão contra a lei fundamental do país, só tem uma solução a adotar, que é, naturalmente, demitir o Governo, dissolver a Assembleia da República e convocar eleições. Relativamente às funções do Presidente da República, se acha que Pedro Passos Coelho também deixou bem claras as funções que entende para um Presidente da República nesta moção de confiança que apresentou? Não, o que eu acho, vamos lá ver, para além do folclore que está criado em torno das linhas da moção e as interpretações mais amplas ou mais restritas, mais neste sentido ou naquele outro, que estão a desviar completamente a atenção, ou procurar desviar a atenção dos portugueses daquilo que começa a ser o constatar dos resultados da aplicação do Orçamento de Estado deste ano, e que são violentos cortes, uma vez mais sempre sobre os mesmos. A verdade é que a definição daquele perfil, quanto a mim, revela uma coisa, que Passos Coelho está a procurar abrir o caminho ao regresso à vida política em Portugal daquele que abandonou essa vida política quando lhe assinaram com um tacho na União Europeia, abandonando o compromisso que tinha assumido perante o povo português e que se chama Durão Barroso. E a definição de um perfil que claramente poderíamos dizer que é a antítese daquele que se sentiu imediatamente picado com essa definição, ou seja, de Marcelo Rebelo de Sousa, não tem, quanto a mim, outro significado que não seja um duplo. Acha que Durão Barroso vai ficar confortável com esse papel que lhe estará destinado, segundo esta definição? Não, confortável no sentido de querer ser Presidente da República, isso não tenho menor dúvida, visto que taxas é com Durão Barroso, e depois da presidência da União Europeia, pois naturalmente prosseguir essa carreira com o cargo de Presidente da República. Agora, o povo português tem memória e, portanto, não só se recorda daquilo que ele fez como foi Presidente do Governo, daquilo que ele fez no momento em que imediatamente a seguir a ter deixado de ser chefe do Governo e, finalmente, daquilo que ele fez na União Europeia,
defendendo à outrance, até à última instância, todas as medidas que mais sacrificaram o povo português e mais condenaram o nosso país à situação que hoje se vive e da qual ninguém fala. Só queria deixar esta nota. E deixa-me Convém recordar, agora que se começa a falar da saída da Troika, convém recordar os objetivos dessa intervenção e qual é a situação em que o país neste momento se encontra. Estas eleições europeias se vai discutir a Europa? Devia-se discutir também a Europa. E eu espero que nestas eleições não se passe o mesmo que se passou também do ponto de vista da comunicação social nas últimas eleições legislativas, que é em nome de que só uns é que podem eventualmente aspirar a ser os vencedores dessas mesmas eleições, se dê a palavra apenas a essas mesmas forças políticas que são as responsáveis pela integração europeia de Portugal, tal como ela foi feita, e pelo desastre em que o país se encontra. É absolutamente indispensável fazer um debate sobre o que é a União Europeia e o que é que significou a entrada de Portugal na União Europeia nos termos em que ela foi feita. O modelo de desenvolvimento que foi desenhado para o país, isto é, de não desenvolvimento que foi desenhado para o país, o papel absolutamente secundário no quadro da divisão internacional de trabalho entre os diferentes países, um país meramente de terciário, fornecedor de mão de obra barata e de uns quantos serviços ao nível da restauração, sem nenhuma capacidade produtiva, que foi sendo sucessivamente destruída com uma lógica de subsídios que subsidiaram exatamente o abatimento dessa capacidade produtiva, e a pertença a algo que não é nem União nem Europeia. Porque não é europeia porque não abrange todos os países, não é União porque toda a gente percebe, hoje, acho que de uma forma muito mais óbvia, que a União Europeia não é nenhum espaço de solidariedade e de cooperação entre Estados tratados ou que se tratam entre si de forma igual, independentemente da respectiva dimensão geográfica, económica e financeira, mas é antes a fórmula jurídico-política pela qual se sancionou o domínio de uma economia mais forte, de um país mais forte, a Alemanha, sobre todo o restante do país europeu e, em particular, sobre os países mais fracos, designadamente os países mediterrâneos. E acha que essa visão pode, de facto, estar na mente dos eleitores e isto pode dar mais expressão a alguns movimentos que têm essa visão? É preciso fazer este debate, que nunca foi feito e que foi sempre abafado. Importa aqui relembrar que aqueles que quiseram fazer este debate, quando começaram as negociações, digamos, de uma forma mais acelerada, sobretudo a partir de 1977, até à assinatura dos respectivos tratados, que procuraram que estas questões fossem discutidas e analisadas, e que designadamente chamaram a atenção que não era Portugal que estava a entrar na CEE, mas a CEE que estava a entrar em Portugal, para referir um slogan de propaganda, mas também contendo uma ideia política repetida com todas as suas forças pelo MRPP, pelo partido a que eu pertenço, foram imediatamente atabafadas, com os epítetos de cá estão os orgulhosamente sós, isso, querem a albanização do país, etc. Passados estes anos, nós verificamos que foi exatamente isso que aconteceu. O país seguiu caminhos errados em todas as áreas do ponto de vista do seu desenvolvimento económico. Privilegiou o transporte rodoviário, dos tiros, etc., em detrimento do transporte ferroviário pesado, liquidou a Marinha de Comércio e a Marinha de Pesca, abandonou completamente a agricultura, tornou-se um país completamente dependente do exterior, à custa exatamente dessa lógica. E depois há uma outra discussão ligada a esta que tem de ser feita, que é sobre o euro e quais são as vantagens e os inconvenientes que existem em um país como o nosso, com uma economia aberta e frágil como o nosso tem, de permanecer no euro quando isso lhe retira qualquer capacidade de decisão, e também evitar que esses sim, os catastrofistas, à cabeça dos quais veio o atual Presidente da República, Cavaco Silva, que sempre que este debate se procurou fazer, imediatamente fulminam essa hipótese de debate com argumentos ad terrorem do estilo de isso nem pensar, isso é um disparate, isso conduziria a uma inflação galopante, isso conduziria à perda do poder de compra, como se não fosse exatamente o que está a acontecer agora, de fatias às dezenas de unidades percentuais do poder de compra que são perdidos todos os anos com esta política de cortes dos salários e das pensões e de aumento de impostos, com uma enorme diferença. É que nós perdemos qualquer espécie de soberania, qualquer capacidade de decisão em matéria não apenas monetária, não apenas cambial, fiscal, orçamental, mas também política. Mas portanto, não acha que essa discussão morreu um pouco
ao longo do último ano? Não, de todo, porque exatamente... Na altura em que se falou muito nessa sim, questão, exatamente neste momento, essa discussão tem de voltar, porque, por exemplo, acabou de ser anunciado que o Governo apresentou uma coisa pomposamente chamada diploma do desenvolvimento dos interesses de defesa ou de salvaguarda dos interesses do Estado português. E eu chamo a atenção para que esse dito diploma de defesa dos interesses estratégicos do Estado português é tanto uma blague, para não dizer uma asneirada, que inclui nesses setores de defesa dos interesses estratégicos do Estado português aquilo que o Estado português ou já vendeu ou está-se a preparar para vender. Isto é, a energia, onde a EDP já marchou para os chineses com o negócio da China, efetivamente, e a REN aos investidores da China e do Oman. As telecomunicações, quando o Estado já não tem uma única posição na PT, e os transportes, quando a ANA já foi concessionada por umas décadas e a TAP se prepara para privatizar. E não inclui, e importa salientar isto, não inclui nem a água, com um pretexto extraordinário, é como não se pensa privatizar, como se não fosse isso que está aí em cima da mesa. Então não há que incluir aqui nesta lista dos interesses estratégicos a banca, como o problema do controle do sistema bancário não fosse uma questão central do ponto de vista do desenvolvimento económico do país, e pasme-se o mar, que quem foi responsável pela destruição de toda a atividade económica ligada ao mar, este governo fez o epitáfio, mas Cavaco Silva, quando foi governante, foi o seu principal coveiro, mas que agora, recentemente, ressuscitou e de repente teve um ataque de memória e passou a falar do mar, pois exatamente o mar, afinal, não é interesse estratégico do Estado. O que mostra que não há aqui nenhuma governação, há apenas navegação à vista para aplicar as medidas dos grandes interesses financeiros que estão por trás da Troika, que estarão até ao momento em que ela está formalmente cá e que continuarão depois disso.